Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, como é que todo mundo está? Voltando aí dessas férias um tanto quanto estranhas, né? É, Espero que todos vocês estejam bem. Vamos dar continuidade aqui, né? Tentar pegar novamente o ritmo que já estava meio complicado se pegar, dadas as condições, e ainda teve essa pausa. Mas vamos lá. Começando aí, dando continuidade, na verdade, que a gente estava falando, gente, da última aula. Espero que vocês vejam que vai seguir todo um cronograma agora, certo? Vou começar também a enviar uma série de atividades um tanto mais complexas e uns materiais a princípio de leitura, depois para estudo mesmo, extra os vídeos e o exercício, ok? Bem, isso aqui era da aula passada, que a gente estava falando sobre o que a gente tinha visto até agora, né? O processo de gestão de pessoas, incluindo o recrutamento, que poderia ser interno e externo, a entrevista, a seleção, o treinamento e o desenvolvimento. E aí, sobre a orientação de pessoal, a gente falou na aula passada, propriamente, sobre a cultura organizacional e sobre componentes, né, que fazem parte dessa cultura organizacional. E hoje a gente vai dando continuidade a isso aqui. Vamos falar sobre socialização organizacional, certo? Então, o que vem a ser socialização organizacional? Bem, socialização vem de socializar, socializar, apresentar, né? E organizacional de organização. Então, socialização organizacional, de certo modo, nada mais é do que apresentar a organização. Vamos pensar bem. A pessoa sofreu não, se submeteu sobre todo o processo de seleção, de admissão, ok, de recrutamento, desde a entrevista e tudo, e aí ela venceu, vamos dizer assim, essa etapa e entrou na organização. Então nada mais justo, certo, que ela seja apresentada a essa organização em que ela foi inserida, certo? Um conceito aqui bem da parte bem teórica mesmo, é a maneira como a organização recebe os novos participantes, sendo eles funcionários, colaboradores, isso aqui que a gente está falando voltado para a empresa, certo? E os integra à sua cultura, ao seu contexto, ao seu sistema, para que eles possam comportar-se de maneira adequada às expectativas da organização. Bom, vamos pensar bem aqui de uma maneira lógica, ok? A pessoa ela se propôs a preencher uma vaga, a entrar de alguma maneira dentro da organização. Então, presume-se que ela se adeque sim aos costumes, a toda a parte de procedimento dessa organização. E mais que uma observação, o novo participante deve renunciar de um certo grau de sua liberdade, olha só, é claro que não vai ser também tão extremo, certo? De sua liberdade de ação para poder ingressar na organização e seguir os seus preceitos internos, ok? Preceitos internos de quem? Da organização. Ele já chegou lá, a organização já tem a sua missão, já tem os seus valores, já tem a sua visão, já tem o seu modelo de negócio, já tem toda a sua estrutura já formada. Então ele é um elemento que está entrando nessa organização. Nada mais normal do que ele se adequar a toda a parte normativa, toda a parte procedimental que essa organização adota, ok? Então, socialização é isso, é a maneira como a organização recebe os novos participantes, ok? E os integra à sua cultura, ao seu contexto, ao seu sistema, para que eles possam comportar-se de maneira adequada às expectativas da organização. Aí vocês podem perguntar, professor, pode haver, via de regra é isso, certo? O participante, ele se adequa à organização, mas pode haver o inverso, a organização se adequar também a, o novo integrante? Pode sim. E aí a gente chega aqui no próximo slide, em que eu tenho, quando eu falo da organização, a organização adapta as pessoas às suas conveniências, certo? Isso é a socialização organizacional. Quando as pessoas adaptam a organização às suas conveniências, ou seja, quando é o contrário,
E, via de regra, o que acontece é a socialização organizacional. Quando acontece o contrário, acontece de forma mais escassa, vamos dizer assim, não era bem escassa, eu queria usar a palavra não, mas tudo bem, é chamado de personalização, quando a pessoa influencia o modus operandi, vamos dizer assim, da organização, ok? Só que a personalização ocorre de maneira muito mais rara, vamos dizer assim, é uma exceção da regra, ok? Então, recapitulando, socialização da organização, quando a organização adapta as pessoas às suas conveniências. Quando ocorre o contrário, e pode sim ocorrer, quando a pessoa adapta a organização às suas conveniências, é chamado de personalização, ok? Bem, uma vez que a pessoa ela é apresentada a todo o contexto que envolve essa nova organização onde ela entrou, ela deve iniciar um processo de aprendizagem da cultura organizacional. A gente falou sobre cultura organizacional da aula passada, né, que a gente viu que existe cultura, subculturas, cultura formal, informal, ok? Que essa aprendizagem é como os colaboradores aprendem a cultura organizacional. A cultura organizacional, obviamente, da organização. E aqui tem um rol de exemplos, esse rol aqui é exemplificativo, não é taxativo. Histórias, rituais e cerimônias, símbolos materiais, linguagem, certo? Tudo isso aqui, histórias, rituais, símbolos, linguagem, fazem parte da cultura organizacional e são métodos, são meios que a pessoa pode usar para aprender, né, mais sobre a cultura da organização em que ele está inserido. Aí tem aqui a cultura organizacional se caracteriza pela aceitação implícita, tá errado aqui, gente, mas eu vou corrigir, dos seus membros. Aceitação implícita, não necessariamente essa aceitação ela é algo tão explícito, tão normatizado, certo? Ela pode sim, na grande maioria das vezes, ela ocorre de maneira implícita, até meio que imperceptível, certo? Ok, estamos falando sobre orientação de pessoas, falamos sobre socialização organizacional, que é o que? Eu apresentar a organização ao novo integrante dessa organização. Mas como é que eu posso fazer isso? Existe uma normativa? Eu posso fazer a minha reles vontades, vamos dizer assim, a literatura dita, vamos dizer assim, alguns procedimentos que podem ser abordados aqui são os métodos de socialização organizacionais, como você vai apresentar a organização para essa pessoa. E aí pode ser através do processo seletivo. Olha só, o processo seletivo a pessoa nem necessariamente é ainda, vamos dizer assim, da organização, mas lá sim já pode começar toda a questão da socialização da organização, certo? Conteúdo do cargo, supervisor como tutor, equipe de trabalho e programas de interação. Okay? Vamos ver aqui mais detalhadamente como funciona cada um deles. Métodos de socialização organizacionais, o processo seletivo. O processo seletivo é antes mesmo do candidato ser aprovado, né? Como eu acabei de falar, e o processo seletivo permite que ele obtenha informações e veja como funciona a organização e como se comportam as pessoas que convivem nela. Via de regra, pessoal, os processos seletivos eles ocorrem já na organização, certo? Já mesmo nas dependências da organização. E aí, geralmente é o primeiro contato que as pessoas têm com essa organização, com essa empresa, e lá sim já dá para ter um certo vislumbre de como é a rotina, de como é o ambiente, né, naquela organização. Então, o processo seletivo já pode sim ser implementado como um método de socialização organizacional. Claro que ele por si só não basta, mas já é uma ação, né, inicial nesse sentido. Conteúdo do cargo. Conteúdo do cargo são atribuições de tarefas suficientemente solicitadoras e capazes de proporcionar-lhes sucesso no início da carreira. Como é que isso ocorre? O novo colaborador ele deve receber, né, tarefas suficientemente solicitadoras
e capazes de proporcionar a ele sucesso no início da sua carreira na organização. Né? Imagina, a pessoa está entrando na organização agora e acontece no desempenho, no desenrolar das suas tarefas, uma série de insucessos. Claro que isso traumatiza a pessoa, né, de algum jeito. E para depois, certo? Depois disso, receber algumas tarefas gradativamente mais complexas e que acrescente na sua rotina de trabalho, certo? São crescentemente desafiadoras. E aí a questão de ser crescentemente desafiadoras também tem o sentido de impulsionar a motivação desse novo colaborador. Então, até mesmo o planejamento da atribuição de tarefas deve ser pensado como uma maneira de socializar essa pessoa na nova organização. Supervisor como tutor. Pronto. Supervisor como tutor, né, o colaborador, ele pode ligar-se a um tutor, certo? Capaz de cuidar da sua integração na organização. Ou seja, uma pessoa que já é da organização e ela, de certo modo, durante um determinado tempo, ela apadrinha esse novo colaborador para mostrar como é que funciona, apresentar as pessoas, apresentar as dependências, certo? E aí é como funciona. E aí esse supervisor ele deve realizar 4 funções básicas. Transmitir uma descrição clara da tarefa a ser realizada, certo? Isso pode ser não só o supervisor falando, mas se a organização tiver uma normativa quanto a isso, pode ser entregue para esse novo colaborador, para que ele tenha com conhecimento das tarefas que ele deve realizar lá nessa nova organização. Proporcionar todas as informações técnicas possíveis, certo? Negociar metas e resultados para ser alcançado. O tutor ele deve ter, nesse momento, como é que eu vou dizer, a perspicácia, vamos dizer assim, de saber negociar com esse novo colaborador que as metas deles não necessariamente têm que ser iguais às de alguns funcionários, alguns colaboradores que já estejam na organização há algum tempo. Então, ter essa sensibilidade de saber negociar os resultados a alcançar, claro, negociando isso de maneira gradativa, certo? E proporcionar a retroação adequada sobre o seu desempenho. Proporcionar a retroação adequada sobre o seu desempenho, ok? Seguindo aqui quanto aos métodos de ressocialização organizacional, a gente acabou de falar sobre processo seletivo, conteúdo do cargo supervisor como tutor. Aqui a gente tem a equipe de trabalho. A equipe de trabalho, né, a integração do novo membro deve ser atribuída também a uma equipe de trabalho que possa provocar nele um impacto positivo e duradouro. A aceitação grupal é fonte crucial da satisfação. Imagine aí, você está entrando numa organização e você simplesmente não é aceita pela equipe, pelo grupo. Mesmo as equipes e os grupos informais que toda organização tem, certo? Isso, com certeza, impacta no seu desempenho dentro dessa organização. Então, a equipe de trabalho ela deve, sim, fazer parte desse processo de socialização organizacional. E, por último, nós temos o programa de interação. O que é o programa de interação? É um programa formal e intensivo de treinamento inicial destinado aos novos membros para familiarizá-los com a linguagem usual da organização, usos e costumes internos, estrutura da organização, produtos, serviços, rotinas e etc. Ele recebe também o nome de programa de indução e constitui o principal método de aculturamento dos novos participantes às práticas correntes da organização. Sua finalidade é fazer com que o novo participante aprenda e incorpore valores, normas, padrões dessa organização. Ou seja, é como se fosse um treinamento. Tipo, você está aqui na organização, você tem que se comportar assim, você tem que falar assim, você tem que fazer isso e aquilo, ok? Esse é o programa de interação. Certo, pessoal? Bom, por hoje é só. Vamos começar agora, a partir da próxima semana, principalmente com uns vídeos um pouco mais extensos e até a quantidade mais. Como eu falei, agora mesmo vou estar
disponibilizando para vocês um material extra, para vocês darem uma leitura, e depois a gente vai incrementando muito mais essa nossa metodologia de estudos, certo? Pois é isso aí, então a gente se vê na próxima. Valeu!